Saudação de paz, queridos amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou Flávio Teixeira e é muito bom ter essa oportunidade de estar aí do outro lado da sua telinha para mais um subsídio da nossa revista Betel, que vem aí no terceiro trimestre do ano de 2020 com o tema Transformando as Adversidades em Cenários de Vitória, lições de como os heróis superaram os desafios em tempo de escassez, guerras e angústia. Esta revista é comentada pelo bispo Abni Ferreira, que é presidente da CONEMAD RJ, que é a Convenção Estadual dos Ministros Evangélicos das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira, no estado do Rio de Janeiro, que preside também a Catedral Histórica das Assembleias de Deus, no Ministério de Madureira, aqui também no estado do Rio de Janeiro. E enfim, chegamos na lição de número 7, que não parece, mas o ano está correndo, né? É como diz a Bíblia, o tempo parece estar sendo abreviado. Mas estamos aí, chegamos na lição de número 7, que tem aí por tema O Senhor peleja pelo seu povo. Mas antes de prosseguirmos com o nosso subsídio, eu gostaria de pedir você que já é um parceiro aqui do canal, para a gente chegar aí na meta de 100 likes nesse vídeo. E para isso eu conto muito com você que já é um grande parceiro, está sempre aqui nos apoiando, nos incentivando. Então já deixa o seu like agora nesse vídeo e vamos alcançar outras pessoas aí, porque não parece. Quanto mais like esse vídeo tiver, mais pessoas alcançadas. Não somente os professores, mas também como aluno e pessoas que são amantes da palavra do Senhor. Então vamos usar essa plataforma aqui para alcançar um número maior com a palavra de Deus. E você que está passando pela primeira vez, também já deixa o seu like, nos ajude aí nessa meta de 100 likes. E se inscreva no canal, ative o sininho para receber a notificação dos vídeos novos. E como eu falei, estamos na 7ª lição da revista Betel, cujo tema é O Senhor peleja pelo seu povo. O texto áureo está em João capítulo 4, versículo 24, que diz: Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A verdade aplicada diz: adorar a Deus é mostrar dedicação total, amor e respeito a Ele. Os objetivos da lição, como sempre, são 3. O primeiro é mostrar o perigo que acarreta as alianças ilícitas. Segundo, incentivar a busca pela perfeita adoração. Terceiro, apresentar o verdadeiro valor da adoração. E o texto de referência que será utilizado na leitura bíblica em classe se encontra aí em 2 Crônicas, capítulo 17, do versículo de número 2 até o versículo de número 6. Como o tema dessa lição fala de peleja, que envolve aí a batalha de Josafá, que o trouxe a vitória para ele por causa de uma instrução que era para ele não desembainhar a espada, mas sim adorar o Senhor. E aqui na introdução o comentarista já começou aqui de uma maneira que me chamou muita atenção, que é com uma frase aí que é muito, assim, eu creio que é um hábito ou costume das pessoas ouvirem muito outros pregadores falar, né? E aí as pessoas vão repetindo isto, não de uma forma errada, mas aqui para mim eu acho que teve um pouco de erro logo no começo, que diz assim: Deus nos criou para que o adoremos. Bom, por que esta frase aqui, na minha visão bíblica, está errada? Que Deus nos criou, isto é fato, e nós fomos criados por meio dele e para ele. E isto como eu disse, não tenho dúvida nenhuma, pois a Bíblia é clara nesta revelação. Como vemos aí em Efésios capítulo 1, versículos número 11, que diz: nele, Paulo falando, né, em Cristo, em que nós também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. E aí o mesmo apóstolo Paulo vai trazer essa explicação de que fomos criados por meio dele e para ele, lá em Romanos capítulo de número 11, versículo de número 36, que diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. E o mesmo apóstolo Paulo vai trazer essa afirmativa também em Colossenses capítulo 1, versículo 16, que diz: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Paulo deixa bem claro que tudo foi criado por meio dele e para ele, e que ele é antes de todas as coisas.
e todas as coisas subsistem por ele. Ou seja, tudo que foi criado por meio dele, é claro, todas as coisas, está no seu controle. Ele sustenta todas as coisas. Porém, não vamos encontrar, nem no Novo, nem no Antigo Testamento, a Bíblia nos ensinando, ou nos revelando, né, como você queira aí dizer, que esse Deus que criou todas as coisas por meio dele e para ele, nos criou com o propósito de adorar. A carta de Paulo aos Efésios é bem clara em sua revelação, dizendo que fomos criados para sermos filhos e não adoradores, pois Deus não nos predestinou para adorá-lo, pois para isso ele já tem os anjos, como vemos aí na carta da revelação, que é Apocalipse, capítulo 4, versículo 8, que diz: não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e o que há de vir. Ou seja, a adoração no céu é ininterrupta. No céu não para a adoração. No céu não tem um minuto de silêncio. Apesar que no mesmo livro da Revelação vai dizer que houve alguns minutos de silêncio, mas isso não será agora, de dia ou de noite. No nosso tempo, a adoração é 24 horas. Os anjos o adoram sem parar. Porém, o apóstolo Paulo, em sua revelação, na carta aos Efésios e também em Romanos e Colossenses, deixa bem claro que Deus nos predestinou para sermos filhos. Ele nos escolheu para ser filhos, e isto é para o louvor da sua glória. Em outras palavras, todos devem louvar a Deus pelo fato dele ter nos escolhido para sermos filhos. Mais à frente, quando Paulo diz: a fim de sermos para louvor da sua glória, ele está dizendo: somos os troféus de Deus. Quando nos virem salvos na posição de filho, Deus deve ser louvado. Ou seja, não vamos encontrar na Bíblia, como eu já disse, que fomos criados para adorá-lo, ou algo parecido. O texto de Efésios, principalmente, citado aqui, diz claramente que Deus nos criou para sermos filhos. E eu estou batendo nessa tecla aqui para você entender que nós, não fomos criados com esse propósito de louvor. A nossa posição de filhos, pela graça de Deus, deve ser um motivo de louvor e adoração a Deus e da sua glória. O texto aqui em Efésios, no grego, é bem claro, é epainos. O termo epainos, usado nesse texto de Paulo aos Efésios, significa literalmente para que o louvor seja dado, ou para a obtenção do louvor. Em outras passagens que este termo grego epainos é usado novamente por Paulo, está lá em Romanos capítulo 2, versículo 29, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 18, primeira carta de Pedro, que aí já não é Paulo, é o apóstolo Pedro, que também vai se utilizar desse termo grego, epainos, está lá no capítulo 1, versículo 7. E o contexto mostra claramente a aplicação desse termo epainos, como uma tradução literal que poderia ser para que o louvor seja dado, ou para a obtenção do louvor. Quando pegamos o texto e fazemos a transliteração do termo epainos, o texto fica assim: em Deus nos predestinou para ele para a adoção de filhos, para que seja dado a ele louvor da sua glória e sua graça. Ou fomos feitos herança predestinadas, a fim de sermos para a obtenção de louvor da sua glória. Assim sendo, vemos que Deus não nos criou para adorá-lo, mas sim para sermos seus filhos, para sermos amados por ele e para o amarmos. Como consequência desse amor, sim, claro, adoramos a Deus, mas adorá-lo não foi o propósito para o qual ele nos criou. A razão da nossa existência, o motivo que levou Deus a nos criar, foi seu amor por nós. Ele nos amou ainda antes de termos sido formados no ventre de nossa mãe, como vemos em Salmo de número 139, verso 26. Ou seja, Deus não nos criou para adorá-lo. Ele nos criou para amá-lo. Bom, e se Deus de fato nos criasse para a adoração, por que em João capítulo 4 diz Jesus que disse que o Pai procura os verdadeiros adoradores? Bom, seria uma ilógica. Se ele criou adoradores, qual o sentido dele procurar
adoradores. Então eu espero aí que você tenha entendido bem essa partezinha de que fomos criados e predestinados para sermos filhos do amor e da graça de Deus e não para adorá-lo. Nós o adoramos pelo que ele é e por ele nos amar. Mas qual o significado da adoração? Vejamos através do significado da palavra adoração e a sua etimologia bíblica. No latim, a palavra adoração vem da palavra adoratio, que é gesto reverencial de tocar com a mão direita a pessoa ou objeto sagrado e cobrir a boca com a mão esquerda. Já no hebraico é sakshar, que aparece 170 vezes no Antigo Testamento, que quer dizer inclinar-se, cair diante de, prostrar-se ou ajoelhar-se. Já no grego utilizavam-se os termos latreia e o verbo grego latreu, que é usado em alguns capítulos de Lucas, é o substantivo latreia no livro de João e na carta aos Romanos, que transmite a ideia de prestar não meramente um serviço comum, ordinário, e sim um serviço sagrado, sendo assim, então, indicado a adoração no mais pleno sentido da palavra, pois fala de um serviço prestado a Deus, como vemos em Lucas capítulo 1, versículo 74. E ainda no grego é utilizado também o termo proskeneon. Esse termo era usado quando o escravo prestava homenagem a um superior a ele ou a um rei, como vemos em Mateus capítulo 18, versículo 26. O termo proskeneon indica também o ato de adorar, como expresso em Mateus capítulo 4, versículo 8 e 9, onde Satanás tenta ser adorado por Jesus, mas Jesus recusou-se dizendo: está escrito, é a Deus que tem de adorar. Forma grega proskeneon, ou no relato de Deuteronômio que Jesus citou no hebraico avadá, que está na narrativa de Mateus capítulo 4, versículo 10 e Deuteronômio capítulo 5, versículo 9 e o capítulo 6, versículo 13. Mas o que é a adoração? A adoração cristã é um sistema religioso, um serviço de adoração, um culto público, um período de louvor, embora possa incluir tudo isso. A adoração cristã é uma relação pessoal com Deus. No sentido escrito, adorar é prostrar, reconhecimento de uma autoridade e relação com essa autoridade, como vemos na seguinte passagem de Gênesis capítulo 24, versículo 48, Êxodo capítulo 4, versículo 31, 2 Reis capítulo 17, versículo 35, Salmo de número 5, verso 7, Salmo de número 95, versos 6 e 7, e João capítulo 4, versículo 23. E adorar no sentido amplo é mais do que prestar culto, é um estilo de vida, porque transcende o espaço do templo e o momento do culto, isto é, envolve a vida do adorador, um resultado de andar com Deus. Como vemos em Gênesis capítulo 17, versículo 1, quando Deus disse a Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Ou seja, você vai refletir que de fato me reverencia, que me adora, que está sempre pronto a me homenagear e me cultuar conforme a sua conduta de vida. Por isso que Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bom, agora que você entendeu o que é adoração e que de fato não fomos criados para adorar Deus, mas que adoramos a Deus porque reconhecemos que somos amados por Ele e que Ele é misericordioso para conosco, agora vamos dar prosseguimento aqui ao primeiro tópico que diz: Josafá, rei de Judá. Na lição anterior, no primeiro vídeo, eu expliquei como aconteceu a divisão do reino de Israel unido para dois reinos, reino sul, reino norte, que aconteceu aí com os filhos de Salomão. Porém, permita mostrar aqui, já que esse tópico 1 está falando do rei Josafá, vamos mostrar aqui uma biografia deste quarto rei de Judá, que é o reino do norte, com a
apenas 2 tribos e não 10. As 10 tribos ficaram com o Reino do Sul, que neste período histórico aqui, quem está reinando é Acabe. O rei Josafá, também chamado, dependendo da tradução bíblica, Jeosafá ou Jeosafate, foi o 4º rei de Judá. O seu reino durou 25 anos. Ele era filho do rei Asa e Azuba. Durante o seu reinado, houve grande combate à idolatria, pois destruiu os altos, quebrou as estátuas, que foram reerguidas novamente pelo povo, que não quis seguir aí o exemplo de Josafá. Josafá conquistou Edom e fez reformas militares, políticas e religiosas. Josafá faleceu no ano de 849 a.C. Seu pai, Asa, no início do seu governo, foi temente a Deus, mas no final de sua vida rebelou-se contra Deus. E aí isso me faz lembrar de Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, que diz: melhor não é o início das coisas, mas sim o fim das coisas. O rei Asa, pai de Josafá, começou muito bem, mas terminou muito mal. Porém, tem muita gente que começa mal, mas termina muito bem. Porque, como diz o homem sábio, o importante não é como se começa, mas sim como você vai terminar. A Bíblia revela 22 coisas que Josafá fez. São elas: andou nos primeiros caminhos de Davi, não buscou aos Balaíns, buscou ao Senhor, andou nos mandamentos, não andou segundo as obras de Israel, referindo aí as 10 tribos do Reino do Sul. Ele também exaltou o seu coração nos caminhos do Senhor, tirou os altos de Judá, tirou os bosques de Judá. Ele também enviou príncipes, levitas e sacerdotes para ensinar em toda a cidade de Judá, consultou o Senhor, preparou o coração para buscar a Deus, fez com que Israel se voltasse para Deus, estabeleceu juízes em todas as cidades, encarregou os juízes de julgarem retamente, deu aos sacerdotes e levitas seu lugar apropriado, e também os encarregou de temer a Deus e ser fiel em todo o julgamento. Josafá também apregoou um jejum e orou quando seu povo esteve em perigo. Exortou o seu exército a ter fé e a cantar louvor a Deus na batalha. Andou no bom caminho de Asa, seu pai, e não se desviou dele. Fez o que era reto aos olhos do Senhor. Fez paz com Israel e tirou os sodomitas da terra. Com certeza, esse último ato de Josafá ia dar muito problema nos dias de hoje. Permita falar aqui sobre o exército de Josafá. O exército de Josafá teve 5 lideranças. A primeira foi de Adana, que liderou 300 mil homens. A segunda liderança foi Joanã, que liderou 280 mil homens. A terceira foi de Amazias, que liderou 200 mil homens. O quarto foi de Eliada, que liderou 200 mil homens. E o quinto, por último, aí, foi de Josadabe, que liderou 180 mil homens. Ou seja, o exército de Josafá teve mais de 1.600.000 homens. Além desses, havia muitos homens de guerra nas cidades muradas em todo o Judá. É claro, não é só de acerto que tem a vida de Josafá. Ele teve aí os seus erros, que são 4. Ele fez aliança com Acabe, foi convencido a ir com Acabe para a guerra contra a Síria, foi para a batalha usando suas roupas reais, enquanto Acabe foi disfarçado. Aliou-se com Acasias, rei das 10 tribos do sul. E esses aí foram os erros de Josafá, que revelam aí as 3 alianças perigosas de Josafá. Que é: a primeira, casou seu filho com a filha de Acabe. Segundo, fez aliança de guerra aí com Acabe, indo contra a Síria, que quase resultou na sua morte. E terceiro, foi aliança comercial com Acasias, que resultou na perda de um grande projeto, um grande empreendimento, como vemos aí em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 35 a 37. E aqui a gente vai encerrando essa primeira parte, né? Tá ficando muito grande, como eu disse, eu não gosto de deixar o vídeo muito grande, porque vocês não acabam assistindo o vídeo todo. E eu gosto que vocês participam aqui do começo até o fim,
porque, como eu disse, melhor é o fim das coisas e não o começo dela. Então, muito obrigado se você me acompanhou até aqui. Amanhã a gente vem aqui com a segunda parte, entrando aí. A gente falou aí do primeiro tópico, deu uma palhinha no primeiro subtópico, que é o reinado de Josafá, né? Falamos aí dos seus acertos, dos seus erros, do seu grande exército. E aí no próximo vídeo vamos dar continuidade aí no segundo tópico, né? Deste primeiro tópico, que diz seja bom, mas não tolo. E vamos aí encerrar com o terceiro tópico, que é uma batalha épica. Então, te aguardo aqui amanhã para darmos continuidade a esse subsídio e que Deus em Cristo continue nos protegendo, nos guardando nesse novo normal e que a graça e a paz de Cristo esteja sempre conosco.